Pessoal, bem-vindos ao canal Enquanto Pedalo. Hoje é 21 de dezembro de 2025 e esse é o último treino que eu faço com a TU Aventura. Esse ano eles estão entrando em recesso hoje e volta dia 10 de janeiro. Mas não é o meu último pedal do ano, porque eu ainda tenho um dia 27 de dezembro que eu vou fazer com a galera lá de Osasco. A gente vai para o litoral. É um pedal que faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer. Esse pedal do litoral, ele é feito pela Rota Márcia Prado. E desde que eu comecei a andar de bicicleta, pouco tempo depois eles inauguraram uma ciclovia na Imigrantes, que deu continuidade à Rota Márcia Prado, né? Permitiu o acesso à estrada de manutenção com mais segurança, né? Porque antes você tinha que pedalar na rodovia, que era muito perigoso. Então fizeram essa ciclovia que é bem pequena, mas antes pouco do que nada, né? E desde que inauguraram eu tinha vontade de fazer, mas nunca tinha ninguém para ir comigo. O ideal é evitar fazer ela sozinho. E a gente vai em 15 pessoas. Vamos sair lá do Grajaú, pegar as 3 balsas, né, fazer aquela trilha toda ali pela estrada de Itaiaçupeba. Bem legal. Eu vou gravar também pro canal esse pedal. E aqui hoje, no último treino da TU, a gente tá em Piracaia, cidadezinha muito bonita, como vocês podem ver aí nas imagens, né? Fica na região de Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões. Nossa, é muito legal aqui. Cidade muito bonita. Então, pessoal, 21 de dezembro de 2025, as vésperas do Natal e as vésperas de um ano novo, né? E é inevitável a gente não fazer uma reflexão de final de ano, aquele tradicional balanço que a gente faz do ano, como foi, como que não foi, financeiramente, pessoalmente, enfim. Eu particularmente não posso me queixar na parte econômica, vamos dizer assim, né? Apesar de ter sido um ano devagar, não foi aquelas coisas que foram os outros anos, mas eu não posso reclamar. Graças a Deus a gente conseguiu honrar todos os compromissos. A gente está fechando o ano com um pequeno crescimento, tímido, mas antes um pequeno crescimento do que um grande rombo, né? Um grande prejuízo. E quando a parte econômica vai bem, a gente dá atenção para as outras, né? Deveria ser ao contrário, né? Mas nós seres humanos somos assim, né? A gente vive em função do econômico, né? Se você não tem dinheiro, sua vida se torna um pouco mais difícil. Agora mesmo eu conversei com um rapaz aqui que estava pedalando um trecho comigo, e ele falou que ele ficou 30 dias sem poder pedalar por conta do trabalho, né? E é assim, a gente abre mão daquilo que a gente julga ser o menos importante, né? O trabalho, ele vem sempre em primeiro lugar. Agora, do ponto de vista pessoal, eu costumo olhar para mim mesmo e me comparar, né, com os anos anteriores. Aliás, já tem uns 5 anos que eu faço aquela famosa resolução de fim de ano, né, que o pessoal costuma falar: ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou parar de fumar, vou entrar numa academia, vou fazer uma faculdade. Enfim, cada um tem uma resolução, né? Eu já faz uns 5, 6 anos que a minha resolução é a seguinte: esse próximo ano eu vou tentar ser melhor que eu fui o ano passado. E a cada ano eu falo isso pra mim mesmo, e tento perseguir. Uma borboletinha aqui, ó, tadinha. Acho que já era, embaixo desse sol quente, meu. Ai, coitada. Deixa eu ver se ela tá viva. Tá viva? Tá nada.
Tadinha, se estivesse viva, punha aqui na sombra, né? Quem sabe ela se recuperava. Eu achei que ela tinha dado uma mexidinha, mas não deu não. Tá morta, borboletinha. Então, pessoal, eu acho que eu parei na resolução, né? A minha resolução de fim de ano é essa. Marco, você vai tentar ser melhor em 2026 do que você foi em 25. E eu procuro perseguir esse objetivo, né? Eu confesso que eu tenho melhorado. É difícil, mas a gente consegue melhorar um pouco. Mesmo que seja mínimo. Se houver uma melhora, já é de grande valia. Só que, por incrível que pareça, a gente encontra resistência. Parece que as pessoas, elas se acostumam a conviver com a gente como a gente é. E quando você muda o comportamento, mesmo que seja para melhor, elas estranham. Eu tive e ainda tenho alguma resistência. Quando eu tento me comportar melhor, quando eu procuro ter uma atitude mais digna, mais decente, sempre tem um que, ai, nossa, você, hein, você falando assim, cara, isso me dá um mal-estar. Dá a impressão que as pessoas não querem ver a sua evolução. Dá a impressão que elas querem que você fique aquele ogro que você era, estúpido, ignorante, agressivo, né? Porque eu confesso que eu fui um cara extremamente agressivo e ignorante. Com palavras, né? Não de bater. Nunca fui de partir para as vias de fato, como dizem. Mas eu machucava muito com palavras. Eu acho que dói mais do que uma porrada às vezes, viu? Porque um murro, se não quebrar o dente, com o tempo a boca desincha, a dor passa e acaba esquecendo, né? Mas as palavras parece que fica cravado na mente e no coração, né? Tinha um cunhado que ele falava que uma palavra dita é como uma flecha lançada, né? Você não consegue mais... Enquanto ela não atingir o objetivo dela, você não consegue parar. E é isso mesmo. É tão certeiro que a gente não tem nem ideia do estrago que ela é capaz de fazer. Lá vem o paredão, pessoal. Eu vou calar um pouco a boca aqui. Qualquer coisa eu corto esse vídeo e tiro essa parte, porque eu não sei se eu vou... Bom, subir eu vou conseguir. Que agora eu tô num propósito firme de devorar tudo as subidas. Porque as subidas, elas te melhoram, né? O teu condicionamento. Apesar de ser um pouco contraditório o que eu tô falando aqui, que eu falo que eu não busco desempenho nem nada, mas é legal você dar uma forçadinha de vez em quando. É bom para você melhorar um pouco o teu físico, né? Os músculos e tudo mais. Então, ó, já tô quase na mais da metade dela. E era uma subidinha bem íngreme. Pena que vocês não conseguem ver aí no vídeo, não dá pra ver, né? Não dá pra ter ideia da inclinação que é. Mas era uma boa inclinação, eu posso garantir pra vocês. E aí, pessoal, é um paradoxo interessante que eu passei a pensar dessa forma e a buscar melhorar como ser humano depois que eu alcancei a estabilidade financeira. Eu vivia naquele inferno que acho que a maioria dos brasileiros vivem, de famosa vender o almoço para comprar janta, né? Vivia assim. Pagava uma conta de consumo, né? Uma conta de água, luz, gás, telefone. Pagava uma com a outra já vencendo. Vivi muitos anos assim. E outras coisas, né? O dinheiro nunca dava. Nunca conseguia fazer direito as coisas.
E na ocasião eu tinha 2 filhas pequenas para sustentar, tinha que dar conta do recado, né? Isso te tira a paz e o sossego. Eu não dormia à noite. Eu dormia algumas horas. A maior parte da noite eu ficava acordado, virando na cama, pensando como que eu podia sair desse buraco. E tudo isso daí vai transformando você. Você vai ficando uma pessoa mais agressiva, uma pessoa intolerante, porque você acha que todo mundo tem que te entender, todo mundo é obrigado a te entender, porque você, afinal de contas, você está numa fase difícil. E não é assim, né? As pessoas estão cada um vivendo as suas vidas, né? E cada um com os seus problemas também, porque por mais que não pareça, todo mundo tem um problema. De repente você ouve o problema do fulano e acha um problema bobo, né? Mas... eita! Que bicho é esse? E a gente acha bobo o problema dos outros, né? Só o nosso que é problemão. Mas é assim mesmo. E... então, esse paradoxo, né? Eu só vou melhorar como ser humano quando eu melhorar economicamente. Então, se eu não tiver dinheiro, eu continuo sendo um animal ignorante. E eu não sei se todo mundo é assim. Eu conheço pessoas extremamente equilibradas que passam pelos problemas como se não tivesse acontecendo nada. Mas são pessoas extremamente centradas. Olha que lugar lindo. Dá uma olhada, pessoal. Que maravilha de lugar. Isso é uma bênção, né? É tudo cercado, isso aí é propriedade particular, sei lá. Já tá tudo cercadinho. Ah, já tem um marco aqui da Petrobras. Deve ter algum gasoduto aqui embaixo. Tem uma placa ali. Transportar combustível ou gás, sei lá. Mas que região linda, hein? Esses cascalhos aqui é perigoso. Aqui eu não vacilo muito não, porque eu já vi muita gente cair. Eu mesmo já quase caí também. Tem cara que desce só aqui a 1000 por hora. Tem, né, os caras com mais experiência. Eu não desço não. Agora há pouco ali atrás, infelizmente um colega nosso caiu. Tava lá todo estourado. E o pior é que já é a segunda queda feia que ele sofre. Aí já chegou, o carro de apoio já veio, já encostou, já deu uma olhada nele, chamamos. Eles chamaram, né? Os chamamos. Eu não chamei nada, só fiquei lá do lado me oferecendo para qualquer coisa, mas não precisou. Eles chamaram o SAMU pediu para não mexer. Nós falamos que acho que ele deslocou o ombro, que ele estava sentindo muita dor. Tava todo estourado o ombro dele. E eles pediram para não mexer. Não mexe com ele, não deixa ele inclinar a cabeça para trás. E ele estava se hidratando também, né? Mas eu achei que ele não ia mais cair depois daquela queda feia que ele teve. Inclusive ele mesmo falou: pô, Marcos, a gente fica vai se soltando, né? E vai se achando que tá o fera neném, né? Eu falei, é verdade, eu também caí assim por achar que eu tava podendo demais. E aí veio o recadinho. Foi em maio. De lá pra cá eu não caí mais, graças a Deus. Mas eu procuro me conservar. Você vê aquela descida lá, eu sei que eu podia descer ela a 1.000.000. Mas qual que é a finalidade? Ganhar alguns segundos pra quê? Porque ganhar, na verdade, você não tá ganhando nada, né? Mas se você cai, você perde muito. Então não faz sentido. Eu adotei o lema. Vocês se lembram do Alto da Compadecida? Não tinha o Chicó e o João Grilo? Eu não lembro qual dos dois, acho que era o Chicó, né? Que ele falava, meu couro, meu corinho. Eu tô que nem ele, eu entro na trilha para preservar o meu corinho, levar o meu couro inteiro para casa, para poder voltar na semana que vem inteiro, né? Mas acidentes acontecem, né?
a gente não procura. Tem coisa que acontece, eu não sei se ele desceu muito rápido ali. Era uma divisa de terminando o asfalto, começando terra, mas era uma terra batida com os cascalhinhos soltos, sabe? Eu acho que ele entrou muito forte na saída do asfalto. Ele não imaginava que fosse terminar o asfalto e começar a terra, e ele deve ter se desequilibrado, né? Porque em curva, imagina uma emenda numa curva. Olha que lindo esse lugar. Olha que coisa linda, parece o túnel. Ah, cara, eu adoro esse lugar assim. Então eu acho que ele deve ter acontecido isso. Ele encostei lá, perguntei se estava tudo bem. Ele falou, não sei o que aconteceu, mano. E o pior, quando ele cai, mas outra vez foi a mesma coisa, ele cai de cara, bicho. Já arregaçou a cara tudo de novo. Puta, que dó, viu? Fim de ano, o cara já vai passar o Natal todo estrupiado. E eu achei que ele tava indo de boa, né? Mas nunca sabe, né, o que. Pelo estrago que fez, ele devia estar numa velocidade razoável. Mas não dá pra ficar também avaliando e julgando, porque não dá pra saber, né? Eu acho uma pena. Fico triste, eu gosto quando a gente termina aqui e todo mundo sai bem, né? Inteiro, cada um com o seu corinho vai embora pra sua casa, feliz. Mas infelizmente a gente sabe o que acontece, né? E eu acabei misturando os assuntos, né, pessoal? Eu sou meio maluco, né? Eu fico falando um monte de coisa ao mesmo tempo e no fim acabo não falando nada, né? Mas sobre o crescimento, né? Como ser humano, eu acho que todos nós devíamos ter uma resolução dessa, de procurar se comparar com o ano anterior. Falar, não, agora eu tô melhorando. Esse 2026 pra mim, eu confesso que foi um ano meio que diria que de transição, né? Porque o que acontece? No final de 24, setembro de 24, eu descobri a TU. Até então eu pedalava na rua, fazia o treino lá Avenida Paulista, Jardins, Parque do Povo, enfim, os lugares que a gente podia pedalar ali, né? E aí eu descobri a TU em setembro, comecei a pedalar com eles e foi aqui que eu me encontrei. Eu falei, é isso que eu vou fazer todos os finais de semana. Então, esse ano aqui, eu perdi bem poucos treinos, muito pouco. Eu vim, pode-se dizer que na maioria dos treinos que teve nos finais de semana, tinha final de semana que eu vinha sábado e domingo, os 2 dias seguidos. E até o professor brincava, falou, caramba, dobradinha de novo. Eu falei, meu, por quê? Porque é o lugar que me preenche, né? É o lugar que eu me sinto. É o que eu falei num dos vídeos aí, que eu venho buscar minha dose de terapia, né? A minha dose de medicamento. E é aqui que eu me sinto bem. Então esse ano aqui, eu acredito que eu tenha melhorado um pouco. Apesar de alguns conflitos com pessoas, conflitos até inevitáveis, porque quando a gente se relaciona muito próximo com alguém, dificilmente você consegue ficar neutro. Ou você agrada ou você desagrada totalmente. Ou agrada totalmente ou desagrada totalmente. E eu confesso que esse ano aqui, eu acho que eu desagradei muitas pessoas. Porque eu adotei uma estratégia sem querer até, não foi nada planejado. Eu adotei uma estratégia da indiferença. Porque eu acredito no seguinte, se você me trata mal, o problema não está comigo, está com você. Então eu não posso fazer nada. Posso ficar implorando para você me tratar bem, né? Então é o seu comportamento que está ruim perante a mim, não o meu. Então o que eu fiz? Eu falei, eu não vou mais ficar paparicando, vamos dizer assim, né? Fulano, nem nada, porque já que ele está me tratando assim, essa pessoa me trata dessa forma, é sinal que
ele acha que eu mereço ser tratado assim, né? Então eu vou começar a tratá-lo com indiferença. Não vou ficar me preocupando. E eu acabei automaticamente fazendo isso. Fiz isso com uma pessoa próxima, com duas, com três. Aí eu notei que... Falei, caramba, parece que eu tô cercado de pessoas que não gostam de mim. Que coisa estranha, né? Mas foi assim que eu passei a me comportar, né? Não sei se é errado, se é certo. Já que são pessoas que eu não posso eliminar totalmente da minha vida, eu resolvi agir assim, com indiferença. Deixa quieto, se ela sentir que a minha presença, a minha companhia vale a pena, ela vai restabelecer o contato, não eu. Agora, se não parar de me tratar mal, vai continuar na geladeira. Se não parar de falar comigo de forma desrespeitosa, eu vou deixar na geladeira, sem dó. E o pior é que... Bom, acho que funciona. Funciona porque uma dessas pessoas acabou, vamos dizer, entre aspas, pedindo arrego, né? Veio conversar, mas demorou um bocado, viu? Ficou uns 8 meses, mais ou menos, de tratamento assim diferente. E aí essa pessoa veio conversar comigo. Eu até agradeci, porque é muito difícil, né, as pessoas reconhecer. O orgulho é uma coisa que o ser humano tem que dificulta às vezes a tomada de decisões. Então o orgulho não te deixa você ir lá pedir desculpa, ele não te deixa abaixar a cabeça e procurar fulano e falar, olha fulano, eu errei aqui, ó, tô sentindo falta da sua companhia, você é uma pessoa tão legal, tenho você em boa conta, queria restabelecer o nosso contato. O orgulho não deixa muitas vezes a pessoa fazer isso, então é complicado, né? Mas eu achei legal, é sinal que eu não estava errado, né? Mas também não foi aquelas coisas não, viu? Foi só a pessoa não veio se humilhando, se ajoelhando. Não, foi coisa normal assim, entre dois adultos. Creio eu que esteja resolvido. Só que o que me acendeu, outra loucura, outro paradoxo. Esse afastamento todo fez com que eu percebesse que essa pessoa já não é mais tão importante na minha vida. Que louco, né? Abriu uma outra brecha, abriu uma outra porta que até então nunca tinha sido nem mexido na maçaneta dessa porta. Acabou abrindo. Eu percebi nesses 8 meses aí de afastamento e de contato mínimo, eu percebi que ela já não tem mais o mesmo grau de importância na minha vida que tinha, e que eu consigo viver muito bem sem ela. É triste, né? Porque é uma pessoa muito importante na minha vida, mas que me acendeu esse alerta. Não sei, pode ser que as coisas voltem. Olha que bacana esse lugar. Olha que lindo. Ali tem uns animais ali que estão descansando. E eu vou tomar uma água, porque eu não sou de ferro, né? Deixa eu encostar essa bike aqui. Vou tomar o meu veneno. Eu parei de jogar a bike no chão, cara, porque fica batendo o câmbio ali, a gente esquece. Vou tomar o meu veneninho. Tá vindo um carro aí, espero que ele não queira entrar aqui, né? Bom dia. Olha que céu maravilhoso. Que loucura, né? Então, pessoal, eu resolvi fazer o fechamento do meu vídeo aqui. E eu queria aproveitar que tá esse local maravilhoso. Dá uma olhada que bacana.
Eu queria agradecer a todos que acompanharam aí esse canalzinho modesto, né, que começou agora no final de 2025, né? Comecei a postar os vídeos em dezembro, deve ter uma meia dúzia de vídeos, mas eu gostaria de dizer que apesar dos vídeos não terem ficado muito bons, né, eu me esforcei o máximo e vou continuar me esforçando, não vou parar, pretendo postar mais vídeos aí nos próximos meses, no próximo ano que vem. Continuar, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. É o que o pessoal diz, né? O pessoal que está acostumado a fazer YouTube há mais tempo, eles falam, o primeiro vai ser ruim, o segundo vai melhorar um pouquinho, e assim vai, né? Vai melhorando conforme você vai fazendo. Eu pretendo fazer isso, continuar postando os vídeos, continuar fazendo, e já queria agradecer a todos aí que tiveram paciência de assistir, agradecer os que deram like, principalmente os que comentaram. Eu gosto muito de ler os comentários, pena que são pouquinhos, né? Poucas pessoas que têm interagido com o canal, mas eu gosto muito de fazer essa interação com as pessoas, de conversar e trocar ideia, né? Então se você puder comentar alguma coisa aí, eu vou agradecer muito. E muito obrigado a todos, espero que todos tenham um ótimo Natal, um excelente Ano Novo, que as festas de fim de ano possam transcorrer tudo em paz e que Deus abençoe a todos. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço e até a próxima.